Muito bem, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né, na introdução aos evangelhos. Hoje nós vamos estudar o último evangelho, vamos ver qual é a mensagem central deste evangelho e vamos então meditar aqui e ver qual é essa mensagem, né? Qual é o que João quis nos transmitir através desse evangelho e como nós podemos entender ao lermos o evangelho de João. É sempre bom lembrar, né, que a nossa intenção aqui, a minha intenção não é fazer um estudo expositivo, mas sim nós tratarmos de uma forma mais panorâmica a respeito dos livros que nós temos lido, né, que nós temos estudado, para que quando você ler o Evangelho, né, ou os Evangelhos, que é o que nós estamos estudando nessas últimas semanas, você você possa ler já sabendo qual é a mensagem central e no que o autor estava concentrado e qual era o propósito que Deus inspirou o coração dele. E aí, isso te ajuda significativamente a entender o que você está lendo, né? Lembrando da pergunta feita ali para aquele eunuco, né, por Filipe, né? Ele pergunta, né, entendes o que lês? Né? Ele estava lendo ali aquele trecho de Isaías, né? Então é sempre importante nós compreendermos qual é a mensagem central e quando estudamos de forma mais pormenorizada, nós já temos isso como nosso norte, né? O livro de João, em especial, ele já tem uma exposição completa, né, que foi feita pelo pastor Silvio, pelo pastor Samuel, e que você pode ouvi-la, né, novamente aqui no nosso canal do YouTube. Ok? Mas antes de nós efetivamente começarmos, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar este Evangelho, de podermos estudar a Tua Palavra e sabemos das nossas limitações para compreendermos as questões espirituais e tudo aquilo que envolve a Tua Palavra revelada. E mesmo que ela tenha sido revelada, nós precisamos da Tua ajuda para compreender, para entendermos e para que a interpretação seja correta e não seja inclinada às nossas vontades, mas sim à Tua vontade. Por isso pedimos a Tua ajuda, pedimos especialmente a Ti, Espírito Santo, que ilumine o nosso entendimento, que abra nossa mente para compreendermos a Tua palavra, a Tua mensagem e quebrante o nosso coração, nos conduzindo à submissão e à obediência a esta palavra que é viva, poderosa e eficaz, como diz o escritor aos Hebreus. É dessa forma que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Muito bem, então. Nós vamos então iniciar, né, esse estudo. Deixa eu mudar aqui de tela para compartilhar os slides aqui. Muito bem. Então estamos aqui na introdução, né, ao livro, ao Evangelho de João. Muito bem. O apóstolo João, ele é o autor, né, desse Evangelho, mas é interessante porque ele se identifica somente no final do Evangelho, né? Só lá no capítulo 21, verso 24, que ele vai se identificar. Ele não se identifica logo no início, né? E mesmo que alguns estudiosos, né, sugiram que outra pessoa, né, seja responsável pela versão final, sugerindo inclusive que a versão final, né, o finalzinho do Evangelho, ou no finalzinho desse Evangelho, João já estivesse
morto, né? E outra pessoa então finalizou esse livro. Há consenso, né, na identificação de João como o autor desse livro, né? E também há um consenso geral, né, não exclusivo, né, mas há um consenso geral de que ele escreveu o livro todo. A data provável desse registro está entre o ano 90 e 95 depois de Cristo, né? E João ele não identifica claramente os seus destinatários, né? Como nós vimos em Lucas, né? Lucas escrevendo para Teófilo, né? E tendo como um destinatário mais amplo todos aqueles que eram gentios, né? Ou seja, que não eram necessariamente nascidos, não eram da linhagem judaica, né? Mas João aqui ele não identifica claramente, né, para quem ele está escrevendo. E é importante, quando você ler e estudar o Evangelho de João, que você o faça em paralelo com as cartas que ele escreveu, principalmente a primeira carta, né? Porque lá na primeira carta ele sugere, né, que ele está escrevendo para uma comunidade cristã que está localizada ali na cidade de Éfeso. João ele vai contar a história de Jesus como o Messias e o Filho de Deus a partir da perspectiva da encarnação e pós-ressurreição. Então, o que João tem em mente quando ele conta a história de Jesus? Ele tem em mente que Jesus, que é o Filho de Deus, encarnou. Então, essa é a primeira perspectiva que João tem quando ele escreve, né, esse evangelho. E ele tem também a pós-ressurreição, os acontecimentos após a ressurreição. Então, é isso que João tem em mente, né, quando ele escreve e quando ele faz toda a sua narrativa. Para nós entendermos um pouquinho do contexto, né, não dá para nós estudarmos tudo nesse momento, mas para nós entendermos um pouquinho do contexto, a época em que Jesus escreve esse evangelho, ela está cheia de falsos profetas, né, que fracassaram, né, profetas esses que fracassaram em amar o próximo e que negam a encarnação e a importância salvífica da morte e ressurreição de Jesus. Então estava cheio de falsos mestres dizendo que, na realidade, Jesus não encarnou verdadeiramente, que ele estava como se fosse um estado de encarnação, ou seja, ele parecia que tinha encarnado, mas de fato ele não tinha encarnado, né? E eles também negavam, né, a necessidade a necessidade e a importância, né, da morte de Jesus lá na cruz para a salvação. E isso foi justamente esse tipo de pensamento que os levou a fracassar a amar o próximo, né? Então eles eram muito arrogantes e estavam firmados na sua intelectualidade, na sua racionalidade, e isso os impedia de amar o próximo. João ele dá algumas ênfases, né? Na verdade ele dá várias ênfases aqui no seu evangelho, mas as principais, né, e que vão permear todo esse evangelho está no seguinte: quais ênfases que João dá? Ele mostra que Jesus é o Messias, o tempo todo ele está mostrando isso. Ele o tempo todo está mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Ele dá ênfase na encarnação e crucificação de Jesus. Ele mostra claramente, né, que Jesus revelou o amor de Deus, que ele redimiu a humanidade. Ele mostra também, né, o significado do discipulado, né, que é permanecer na videira. Lembra, Lucas, a ênfase do discipulado em Lucas é o tomar a cruz. Agora, aqui em João, a ênfase está em permanecer na videira, né? Mateus também dá um pouquinho de ênfase na questão de levar a cruz, né?
Mas aqui em João, a ênfase do discipulado está em permanecer na videira, que é o próprio Jesus, e dar fruto, né? Que é amar como ele, como o próprio Jesus amou. Outra ênfase que João dá é acerca do Espírito Santo que seria dado ao povo de Cristo para a continuação da sua obra. Essas ênfases ficam muito claras no Evangelho e é importante você prestar atenção nisso, porque é o que permeia todo esse Evangelho. Numa visão geral, né, acerca desse Evangelho, do Evangelho de João, o que nós vemos? Né? Primeiro, que o Evangelho de João é um dos grandes tesouros da fé cristã. E ele tem como ponto de partida, né, como eu já disse, o período pós-ressurreição. Então ele conta a história de Jesus e fala sobre o dom do Espírito Santo para reafirmar aos cristãos a verdade que, por meio da encarnação, Deus é plena e fielmente conhecido. E nisto João demonstra que está o amor de Deus exibido de forma completa e integral. Então, como que João apresenta, como que João nos mostra que nós podemos conhecer Deus? Através da encarnação do próprio Jesus e através do Espírito Santo que foi derramado sobre toda a igreja, evidentemente, após a ascensão de Cristo, né? E após ali, ou no tempo do Pentecostes. Então, João deixa muito claro que a única forma de nós conhecermos a Deus, e isso você vai ver, né? João relatando, né? Narrando isso, o que o próprio Jesus disse, né? Jesus, ele disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém pode conhecer o Filho se não for pelo Pai, se o Pai não revelar, né? Então parece que é uma coisa impossível de nós conhecermos Deus. Como é que nós vamos conhecer Deus? Né? Como nós vamos conhecer o Pai se o Pai se revela, né? Ou pode ser revelado por meio do Filho, e o Filho só pode ser conhecido através da revelação do Pai. Então, se o Pai não revelar o Filho, e se o Filho não revelar o Pai, nós não temos como conhecê-los. E aí também a gente pode pensar no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, então, é quem nos leva, né? Abre o nosso entendimento para conhecermos tanto ao Pai como ao Filho, senão a gente fica num dilema sem fim. Com esta demonstração, né, sobre a encarnação, crucificação e ressurreição de Jesus, João ele vai ampliar a história de Jesus, deixando evidente, por meio de provas, que o encarnado não é outro senão a palavra presente com Deus desde o princípio e diretamente responsável pela criação. Então é isso que a gente vai perceber logo de cara. João demonstrando, através de provas e do cumprimento das profecias, né, que este que encarnou, ou este que nasceu, é o Filho de Deus encarnado. E ele mesmo é a palavra que estava desde o princípio, e por meio dela tudo foi criado. Ele vai mostrar também, né, que o encarnado, né, é também o crucificado, que como Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Né? Capítulo 1, verso 29. João, ainda nessa visão geral, né, João ele não se preocupa também, né, João ele se preocupa também em demonstrar que o Filho encarnado de Deus é de fato o Messias judeu prometido e há muito esperado. Então João tem essa preocupação de mostrar para os seus leitores, né, que esse Jesus, que é o Filho encarnado de Deus, ele é de fato aquele que havia sido prometido e de quem as profecias
do Antigo Testamento falavam, né, e que o povo estava esperando. Então não há mais motivo para esperar, porque este Jesus encarnado era de fato o Filho de Deus. Então não há mais necessidade de esperar um outro Messias, ou o Messias, porque o Messias já veio. E dessa forma, Jesus ele é apresentado como aquele que cumpre toda a esperança judaica imaginável, ao mesmo tempo que é o Salvador do mundo. Então, tudo que o povo judeu imaginava, né, no Messias, e pensava e esperava, né, no Messias, Jesus cumpriu totalmente, com todas as expectativas e com todas as esperanças, e principalmente com todas as profecias, né, faladas acerca do Messias. Então, mais uma vez, não há necessidade de esperarmos um outro Messias. Como Filho de Deus, né, o Deus vivo, ele dá vida, né, a vida do próprio Deus, a vida eterna, né, vida do tempo vindouro disponível agora. Então, João deixa isso muito claro, né, que o Filho de Deus, né, ele dá a vida. Né? E a vida que ele dá não é qualquer vida, é a vida do próprio Deus. E esta vida é a vida eterna. Né? E isso aqui então gera a esperança no coração daquele que crê e daquele que anseia pelo Messias. Esse evangelho, né, também vai chamar a nossa atenção, né, ou chama a nossa atenção em alguns aspectos. Né? Ele não apresenta nenhum segredo messiânico. Então, não é um evangelho misterioso, não é um evangelho que vai apontar para algumas questões que podem levar para uma subjetividade. Né? Não, João, ele desde o início, né, ele vai mostrar que Jesus é confessado abertamente como sendo Messias, sem nenhum mistério. João vai direto ao ponto ali. Não há nenhuma parábola nesse evangelho, né? Muito interessante isso. Não há nenhuma parábola no evangelho de João. Né? A sua linguagem, né? Assim, é mais simbólica. Né? Ele tem uma linguagem um pouco mais simbólica, mas não tem nenhuma parábola. Né? Não há nenhuma expulsão de demônios, você não vai encontrar nenhuma expulsão de demônios nesse evangelho, e nenhuma narrativa sobre a tentação no deserto, né, ou sobre a transfiguração, ou mesmo sobre a ceia do Senhor. João não se concentra nesses pontos. Também a gente não vai encontrar nesse evangelho nenhuma ênfase, né, assim, mais substancial ao reino de Deus, né? Mas nesse evangelho o próprio Jesus é o destaque, né? Então, não havendo um destaque específico, né, apesar do conceito do reino de Deus e tudo que envolve o reino de Deus está permear todo o evangelho, o João ele se concentra em dar destaque ao próprio Jesus, né? A vida que dá vida eterna. Em lugar de ditados curtos, concisos e memorizáveis, né? O ensino no Evangelho de João é apresentado em longos discursos. Então, é um evangelho que, apesar de ser muito fácil de ler, né, é preciso ter muita atenção, porque, como vocês sabem, longos discursos normalmente tendem a nos levar a uma distração, né, ou perdermos a nossa atenção. Né? Então, você vai ver, né? Apesar de nosso estudo aqui ser panorâmico, né, se eu ficar muito tempo aqui, você também, por vezes, perde a atenção. Né? Então, é necessário uma concentração. Apesar da facilidade de leitura desse evangelho, é preciso uma concentração para que não se perca.
Muito bem, vamos dar então nossa famosa caminhada, né, por esse evangelho, pelo evangelho de João. Logo no início nós temos o prólogo, né? Nesse prólogo nós vemos João enfatizando então aspectos com os quais, né, ou o qual ele se preocupa, né, e ele destaca em todo esse evangelho. Quais são esses aspectos? Né? Ele apresenta aspectos pré-históricos, né, e históricos de Jesus como sendo a palavra e o Filho de Deus. Então, logo no primeiro capítulo, João começa então a traçar tudo aquilo que diz respeito à pré-história de Jesus. Né? Ou seja, quem era Jesus antes dele ter nascido, como que ele era apresentado, como sendo Deus, né? Ele apresenta Jesus como sendo Deus, então antes mesmo da história. Então você pode ler ali logo no início que João ele vai falar que o verbo, né, que se fez carne, que encarnou, ele estava com Deus e era Deus desde o início. Então, desde o início da criação, Jesus já era, assim como o próprio Deus. É importante notar, né, que ele inicia com a palavra antes da criação. Então, nos versos 1 e 2 do capítulo 1, o que a gente percebe, o que a gente vê, é João falando claramente que a palavra, que é o verbo, ele já estava presente antes da criação. Né? E aí ele segue mostrando o papel fundamental da palavra na criação, e aí ele dá também uma dupla resposta à sua vinda ao mundo. Né? Isso nos versos 9 ao 13. E ele conclui esse prólogo com uma confissão sobre a encarnação, né, verso 14, e a deidade, ou seja, a divindade de Jesus, no verso 18 do capítulo 1. O tema, né, do novo êxodo, né, mostrando que os que creem em Jesus são os verdadeiros filhos de Deus, né, e aí a gente pode recorrer a Êxodo 4, 22 e 23, também tem início, né, aqui no comecinho do Evangelho, enquanto Jesus é apresentado como sendo maior que Moisés. E isso acaba sendo muito significativo, principalmente para o povo judeu, né, para os leitores judeus que esperavam, né, pelo Messias e sempre tiveram Moisés como o grande profeta. E João mostra então que Jesus é maior que o próprio Moisés. Né? E aí ele vai concluir nessa comparação, né, com o Êxodo, que Jesus conduziu, né, ou melhor, Moisés, né, que conduziu o primeiro Êxodo, mas Jesus ele vai conduzir o Êxodo que é definitivo. Né? Então, vamos dando continuidade aqui, no capítulo 1, do verso 19 até o capítulo 2, verso 12, João vai mostrar o Messias, o Filho de Deus, se manifestando aos seus discípulos. Então, essa primeira abordagem aqui, né, após o prólogo, João se concentra principalmente nos discípulos de Jesus. Então João ele aborda, né, o princípio da nova criação, apresentando um sistema de 7 dias. Ele faz uma comparação, né, de 7 dias. Né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E essa apresentação em um sistema de 7 dias antecipa os 7 dias da última semana. Então, João, de uma forma muito, diremos, né, inteligente, né, e evidentemente inspirado pelo próprio Espírito Santo, ele começa mostrando, apresentando Jesus logo no início do seu evangelho, num sistema de 7 dias que vai reportar, né, a última semana de Jesus aqui nessa terra, né, conhecido como a Semana da Paixão, a Paixão de Cristo.
né, que está lá no capítulo 12, verso 1. Né? E ele também vai abordar o início do ministério de João Batista, né, cujo alguns dos seus discípulos passam a seguir Jesus. Então, quando Jesus está para efetivamente começar o seu ministério, alguns discípulos de João Batista, até mesmo por causa do testemunho do próprio João Batista, começam a seguir Jesus. E o apóstolo João aqui dá ênfase a esta questão. Este trecho, né, do verso 19 do capítulo 1 até o capítulo 2, verso 12, alcança o seu clímax no casamento em Caná, quando os discípulos creram nele. Né? E aqui está entre aspas, justamente porque a fé de fato que os discípulos passam a ter em Jesus acontece após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Né? Então eles, nesse momento, eles creem que aquilo que Jesus está falando é a verdade e passam a seguir Jesus, não somente porque foram chamados, mas principalmente porque eles começam a entender e começam a perceber quem de fato é Jesus. Né? Isso você vê ali no capítulo 2, verso 11. Então, dos versos 19 a 42, nós vemos então João apresentando, né, dentro desse sistema de 7 dias, ele apresenta que Jesus é o Messias e não João, né? E aí ele vai fazendo essa comparação como se fossem do primeiro ao terceiro dia. Então é importante notar como aquilo que foi dito sobre João Batista, né, no prólogo, nos versos 7 e 8 do capítulo 1, são retomados nesse trecho aqui. Né? Então, quais são as questões que ele apresenta acerca de João Batista? Né? Que ele não era a luz, né? Ele veio para dar testemunho da luz, e seu testemunho foi dado para que outros pudessem crer em Jesus Cristo. Esta série vai terminar justamente com alguns discípulos de João Batista confessando: achamos o Messias. Dos versos 43 ao 51, nós vamos ter aí o dia 4, né? E nesse dia Jesus é reconhecido, né, por um verdadeiro israelita. E esse quarto dia, né, ele vai antecipar justamente o tema que trata do cumprimento das esperanças judaicas, né, quando um verdadeiro israelita, sem dolo, né, ou seja, sem intenção de cometer qualquer tipo de crime, né, ele reconhece Jesus como o Messias. E isso é um contraponto ao próprio nome de Jacó, né, que significa enganador, né, que está lá em Gênesis 25, 26. Então, um verdadeiro israelita, ou seja, alguém que não há dolo, alguém cujas atitudes não são enganadoras, ele reconhece, né, Jesus como o Messias, ele confessa Jesus como o Filho de Deus e Rei de Israel. É interessante como João apresenta isso, porque João já é um senhor aqui, né? Quando ele escreve esse evangelho, né? Haja vista que estamos falando aí dos anos 90 a 95 depois de Cristo. Então ele já é um senhor, mas ele tem em mente, né, justamente o Antigo Testamento, e ele vai trabalhando, né, com essas comparações com o Antigo Testamento. Depois a gente vê, né, o João, ele faz no capítulo 2, verso 1 ao 12, ele faz meio que um salto, né, passando pelo dia 5 e dia 6, né, ele vai direto para o dia 7, porque o dia 5 e dia 6, né, na mente de João, ainda está envolto
nessa narrativa aqui, onde Jesus é reconhecido, né, como o Filho de Deus e Rei de Israel. Então, no dia 7, Jesus é reconhecido como o cumprimento das esperanças messiânicas judaicas. Né? O sétimo dia da nova criação alcança então o seu clímax. Né? Então, o que acontece no sétimo dia que é apresentado por João? Né? O melhor vinho, que foi guardado, né? Que se guardou, né? Até agora, é tirado das 6 jarras de pedra usadas para lavagens cerimoniais judaicas. Então, esse sétimo dia justamente vai alcançar esse clímax, né, com a transformação da água em vinho. Os discípulos, né, nesse sétimo dia, veem esse derramamento do melhor vinho como o cumprimento das esperanças judaicas apontadas em Isaías 25:6, Jeremias 31:12 e Amós capítulo 9, versos 13 e 14. Então veja que, como eu disse no início, né, João ele vai trabalhando muito com uma linguagem simbólica, ele vai trazendo todos os simbolismos, né, do Antigo Testamento em cumprimento na vida de Jesus. Então tudo aquilo que no Antigo Testamento era um símbolo, era uma profecia, era algo a se cumprir, aqui no Evangelho de João ele mostra que tudo isso encontra sua objetividade no próprio Jesus. Nos versos 13 do capítulo 2 até o capítulo 12, verso 50, o Messias, né, o Filho de Deus, se manifesta ao mundo. Então, num primeiro momento, ele se manifestou aos seus discípulos. Né? É claro que já uma multidão no início do seu ministério o acompanhava e começava a segui-lo, né? Mas agora, né, Jesus ele vai se manifestar ao mundo de uma forma mais pública. Né? Podemos até dizer que antes ele estava se manifestando de uma forma mais privada, né, para um grupo específico, mas a partir de agora João mostra Jesus se manifestando ao mundo. Então nessa sessão, João coloca cada uma das suas narrativas no contexto das festas judaicas, né, que eram tempos em que todo o povo judeu se reunia, principalmente em Jerusalém, né, para festejar. Né? É evidente que havia a festa da Páscoa, que era onde havia maior concentração, né, de pessoas, mas as festas judaicas, né, que aconteciam, né, também atraía muitas pessoas, né, muitos judeus, tal, né, não só os que os que viviam em Jerusalém, mas os que viviam em outras nações. Então, João ele vai fazendo as suas narrativas usando justamente as festas judaicas para mostrar, né, que em Jesus todas as coisas profetizadas, esperadas e anunciadas acerca do Messias estavam se cumprindo e estavam associadas, né, ao próprio Jesus. Então, uma após outra festa, né, vai se cumprindo, né, algum aspecto das expectativas messiânicas associadas à respectiva festa. Né? Então, João, ele, mais uma vez, de uma forma muito inteligente, ele vai demonstrando isso, vai fazendo essas associações. A primeira festa, a festa da Páscoa, né, no capítulo 2, verso 13, ao capítulo 4, 54, né? E aí, né, nessa primeira Páscoa, né, nessa primeira festa, né, lembrando que, ou informando, né, que João ele fala da primeira Páscoa e também ele vai falar da última Páscoa que Jesus participou, né, e que está lá a partir do capítulo 12, né, que diz respeito à última semana de Cristo aqui nessa terra também. Então, no contexto da Páscoa, né,
João, primeiro ele vai narrar a purificação do templo, né, sob dois pontos importantes. Né? Primeiro, as ações de Jesus dividem o mundo entre os que acreditam e os que não acreditam. Né? Então, esse é o contexto dessa que João apresenta nessa primeira Páscoa. E o segundo ponto importante é que Jesus restabelece o templo como lugar da presença divina. Então, Jesus, quando ele purifica o templo, ele está mostrando que aquele lugar é um lugar da presença divina. Então, o próprio Jesus é quem traz de volta a presença divina. Então, quebrando aqueles rituais que eram meramente religiosos e cheios de obrigações, cheios de imposições humanas, né, que havia fugido já dos mandamentos e ordenanças de Deus. E Jesus, então, ele restabelece o templo como este lugar da presença divina através dele próprio. Esses dois importantes pontos, né, são acompanhados de 4 narrativas que tratam, primeiro, de Nicodemos, João Batista, né, os samaritanos e o filho do oficial. Né, você vai ver isso, né, a partir do capítulo 2. Segundo, a exaltação de Jesus como Filho de Deus, onde alguns, né, vão crer e outros não. Capítulo 3, né, versos 1 ao 36. Terceiro, Jesus e não Jerusalém ou Monte Gerizim, que eram montes, né, ou a própria Jerusalém e o Monte Gerizim eram tidos, né, como sagrados e o local em si ele era venerado, né? E Jesus, então, João mostra que Jesus, ele próprio, né, sendo o Verbo vivo, encarnado, o Filho do Deus vivo, né, ele sim é o próprio lugar da adoração de Deus. Né? A gente vê isso naquele encontro com aquela mulher, né, essa samaritana, tal, né? E também com aquela mulher que tinha muitos maridos. Né? A confissão de Jesus, né, como o Salvador do mundo, a gente vê no capítulo 4, né, do 1 ao 54. No capítulo 5, né, tem uma festa aí, uma festa anônima, né, que é justamente, na verdade, é uma festa, né, onde o interesse, né, de João, né, está mais no que aconteceu em um determinado dia da semana, ou seja, no sábado, né, do que na festa em si. Né? Então ele não dá muitos detalhes da festa, mas nessa festa, né, ou durante essa festa, justamente no sábado, Jesus ele realiza uma cura, né? Mas o que o que João realmente apresenta é uma associação, né, à ação de Jesus. E 3 situações aqui são colocadas como evidência, né? E elas mostram a atuação divina no sábado. E aí, o que João, para nós é um pouco mais difícil de nós entendermos logo de cara, mas para os leitores imediatos ali de João, eles percebem a associação que João faz. Porque, por um lado, Jesus é contestado por, entre aspas, trabalhar no sábado, mas por outro, João ele vai mostrar atuações, né, e vai lembrar, né, aos seus leitores atuações divinas no sábado. Né? Então, por exemplo, relacionadas ao nascimento, à morte e chuva, são todas situações que ocorreram, né, são ações de Deus
né, no Antigo Testamento principalmente, que ocorreram justamente no sábado. E isso, então, vai enfatizar, né, vai colocar em evidência Deus agindo, Deus trabalhando no sábado. Né? Então, o que a gente pode ver, né, que justamente durante essa festa, Jesus cura um inválido, né, e com isso João mostra como Jesus assume a prerrogativa divina do trabalho no sábado, né, dando a vida e julgando, né, ou tirando a vida. Então, as atuações de Jesus no sábado, né, mostram como o próprio Jesus, né, atua exatamente como Deus também atuou durante ocasiões específicas no sábado. Então, se Deus trabalha no sábado, né, e ele foi o próprio quem, através de Moisés, disse que o sábado deveria ser guardado, né? Ou seja, não deveria trabalhar, mas o próprio Deus, sendo Deus, ele também agiu no sábado. Quando Jesus trabalha, entre aspas, no sábado e realiza milagres e liberta pessoas e cura pessoas, o que ele está fazendo é agir exatamente como Deus. E nisso ele está mostrando a sua divindade. Ele está mostrando que ele, de fato, é o Filho de Deus. Que ele é o Senhor do sábado, porque ele é Deus. Né? No que isso vai levar? Primeiro, uma revelação, né? Nós estamos aqui no contexto do próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, se revelando ao mundo, como o Messias, como o próprio Deus. Mas isso resulta também em um confronto com os líderes judeus, porque isso fica claro para os judeus, principalmente os líderes, né, religiosos, que Jesus, ao curar no sábado, Jesus, ao libertar pessoas no sábado, ele estava se comparando ao próprio Deus. Né? E isso mexeu com os brios, né, dos líderes religiosos, ali, os líderes judeus. Mas essa era a intenção de Jesus, era mostrar que ele é Deus. Né? E isso fica muito claro aqui no Evangelho de João. No capítulo 6, né, dos versos 1 ao 71, né, ele vai narrar a segunda Páscoa que Jesus participa. Né? Nessa segunda narrativa da Páscoa, Jesus, usando mais uma vez o tema do Êxodo, ele se mostra como sendo o pão do céu, né? que se apresenta, né, como sendo este pão oferecido, né, por Deus e oferecendo a sua própria carne, né, e seu sangue, antecipando também a Páscoa final, né, que vai ocorrer lá a partir do capítulo 12, né, mais especificamente dos capítulos 13 ao 20. Então, nessa segunda narrativa da Páscoa, né, Jesus se apresenta como o pão que desceu do céu, assim como o maná que desceu, que foi enviado por Deus enquanto o povo estava lá no deserto. Após essa segunda Páscoa, há uma redução, né, muito significativa do número de discípulos. Né? Então, muitos discípulos deixam de seguir a Jesus. No capítulo 7 até o capítulo 10, verso 21, né, se apresenta a festa dos tabernáculos. Né? As narrativas de João relacionadas a esta festa vão mostrar como Jesus cumpre os 3 grandes símbolos do Êxodo, que eram celebrados de várias maneiras durante essa festa em Jerusalém. Primeiro, a água da rocha, né, fazendo uma relação lá com o Êxodo 17, 1 ao 7, a luz, né, Jesus se mostrando como a luz do mundo, né, que remete, né, à coluna de fogo e nuvem, né, que guiava os israelitas. Lá a gente vê isso em Números, né, capítulo 9, e a dádiva do nome divino, né, em Êxodo 3, dos versos 13 ao 15. Quando Jesus dá vista
a um cego, né, lá em João 9, ele ilustra como Jesus é de fato a luz do mundo, né, aquele que tira a cegueira do mundo. Né? Paralelamente, os líderes judaicos, né, ameaçam expulsar da sinagoga qualquer um que confessasse Jesus como Cristo. Né? Então, os líderes judaicos, eles já começam a fazer uma pressão religiosa ali, né? Uma perseguição religiosa pelos próprios religiosos, né? De qualquer um que cresce em Jesus e muito mais, né? Confessasse Jesus como Cristo. Agora, isso é bastante significativo, porque naquela época, né, principalmente entre o povo judeu, poder fazer parte, poder participar da sinagoga era uma questão também social, né? Dizia respeito a uma aceitação social e incluía a todos aqueles que participavam, né, ou que tinham acesso à sinagoga, incluíam eles como cidadãos, né, judeus. E ser expulso da sinagoga, não podendo participar das atividades da sinagoga, era como uma expulsão social. É como se aqueles que fossem expulsos não fossem mais cidadãos, né, judeus, como se fossem marginais mesmo. Né? Então, quando os líderes judaicos fazem essa ameaça, eles estão ameaçando os que creem em Jesus e confessam Jesus como Cristo, de exclusão social. Então, não é algo simples. Ah, não vem mais aqui, não quero mais te ver aqui. É muito mais do que isso, é mais profundo do que isso. Observe também nesse trecho, né, como Jesus é regularmente a causa da divisão em Israel. Isso fica claro quando o ex-cego, né, curado por Jesus num sábado, está diante dos fariseus e se refere a Jesus como o profeta predito em Ezequiel 34, dos versos 11 ao 16 e dos versos 20 ao 31. No capítulo 10, versos 22 ao 42, João vai usar a festa da dedicação, né? E essa festa, né, da dedicação, ela celebrava justamente a restauração da adoração no segundo templo, né, depois de ter sido profanado por Antíoco Epifânio. E você pode ver isso lá em Daniel, dos capítulos 7 ao 12. Nessa festa, o patriotismo judaico, né, no messianismo, atingia, né, ou atingiu o seu ápice. Mas veja como Jesus, nesse contexto, né, ele se apresenta nos átrios do templo, né, como Messias e Filho de Deus, o que, mais uma vez, traz divisão em Israel. Agora, né, alguns tentariam prendê-lo, enquanto outros creem nele. Então sempre há essa dualidade de reações. Né? Os líderes judaicos querendo prender, querendo matar, querendo interromper o ministério de Jesus, né? E outros que creem, né? Enquanto outros creem no próprio Jesus como o Filho de Deus e como Messias. Do capítulo 11 até o capítulo 12, 36, nós temos o prelúdio, não é, à Páscoa final. Então, já é uma preparação para a Páscoa final. E nesse prelúdio à Páscoa final, né, eventos como a ressurreição de Lázaro, né, que ironicamente vai levar, né, à morte de Jesus, vão se destacar. Então tem alguns acontecimentos aqui, eu destaquei somente a questão da ressurreição de Lázaro, justamente porque ela vai ser o ponto, né, ou o contraponto, né, que vai levar Jesus à morte. Né? Então é um dos destaques que João ele faz aqui. Né? Nesse prelúdio à Páscoa final, né, a última Páscoa que Jesus participa aqui nessa terra,
a glória de Deus, né, é manifestada através de Jesus, é revelada, né, através de Jesus de uma forma mais completa, né, quando ele próprio, né, quando Jesus se revela como sendo a ressurreição e a vida. Então, quando Jesus se revela nesse momento como sendo a ressurreição e a vida, isso glorifica a Deus, ao mesmo tempo que vai fazer com que os líderes religiosos intensifiquem os seus planos de matarem Jesus. João agora apresenta, né, aqui no capítulo 12, versos 37 ao 50, né, sob o tema, né, de uma casa dividida, João vai apresentar uma conclusão dupla à manifestação de Jesus ao mundo. Né? Então, no capítulo 12, versos 37 ao 43 e 44 ao 50, a gente vê essa dupla manifestação, né, ou essa dupla conclusão. A primeira conclusão resume as divergentes reações, né, a Jesus cumprindo as profecias de Isaías. A segunda conclusão vai remeter justamente o que toda esta sessão já ensinou a respeito de Jesus. Né? Tudo aquilo que você lê a respeito de Jesus, João faz como que um resumo aqui, né? E esse resumo é justamente o que João ele vai tentar trazer à memória o que já foi dito acerca do próprio Jesus. E aí nós vamos ter a Páscoa final, né? Onde o Messias, né, o Filho de Deus, morre pelo mundo. No capítulo 13, verso 1, até o capítulo 20, verso 31. Então, nesse trecho, né, ele vai traçar tudo o que diz respeito à condenação, né, ao fato de Jesus ter sido crucificado, ter sido morto e ressurreto. Então, além das narrativas da crucificação, né, que estão lá esse H aí, não é saiu errado, tá? Então é capítulo 18, né, verso 19, né, não é às 18 horas e 19 minutos, né? E da ressurreição, né, no capítulo 20, versos 1 ao 10, né, a gente tem que observar a ênfase especial que João vai dar, né, durante essa Páscoa final. Né? E é justamente nessa Páscoa final onde os discípulos, né, eles vão receber as instruções para continuarem o ministério de Jesus. Né? Capítulo 13, verso 1 ao capítulo 17, verso 26, depois no capítulo 20, né, do 19 ao 29. Tudo isso, ou nesse contexto, João vai mostrar Jesus instruindo e mostrando aos seus discípulos que eles continuariam o seu ministério. Então, no capítulo 13, né, até o 17, João vai mostrar Jesus assentado à mesa com os seus discípulos. Né? Nesse trecho, Jesus ele tem uma longa conversa à mesa com seus discípulos, onde 3 temas são repetidos. Né? Por que repetidos? Porque João já vem falando sobre isso durante toda a sua narrativa. Né? Então, quais são temas, né, que ele repete aqui? Né? Vou-me embora, Jesus falando que vai embora. Né? Vocês ficam para continuar a minha obra, vocês não poderão fazer isso sozinhos, né? Ou seja, fazer a obra sozinho. Portanto, vou enviar a vocês o Espírito Santo. Então, durante essa longa conversa, né, que Jesus tem com seus discípulos ali à mesa, antes da sua crucificação, ele deixa todas essas coisas claras. Né? Ele fala que vai embora, que ele precisa morrer, né, e dá razões para isso. Ele diz que os discípulos eles vão continuar, e a razão deles continuarem é justamente para darem continuidade ao seu ministério.
né? E ele fala que seria impossível, né, os discípulos continuarem a obra de Cristo sozinhos. Por isso eles vão receber o Espírito Santo, né? E essa é uma promessa, evidentemente, que nos alcança. No capítulo 14, né? Ou o capítulo 14 enfatiza justamente esses três temas, né? Dos versos 1 ao 10, Jesus está voltando para o Pai, né? Que ele agora revelou plenamente. Do 11 ao 14, os discípulos vão ficar para continuar as obras de Jesus. Do 15 ao 31, Jesus voltará para os discípulos na pessoa do Espírito Santo. Então Jesus, ele, de uma forma muito completa, né, ele vai tratar desses temas e acontecimentos tão necessários e que trazem ao mesmo tempo esperança para os seus discípulos, mostrando que eles não estariam sozinhos. Então, por exemplo, no capítulo 13, versos 18 ao 30, né, primeiro Judas, depois Pedro também são apresentados, né, ali como fundamentais em toda essa narrativa, né, e toda essa preparação que Jesus faz acerca dos discípulos, né, dos seus discípulos, e depois disso, né, João, né, ele acaba destacando outras duas questões, né? Primeiro, Jesus em verdade, né, é o Messias, rei dos judeus, mas de um reino que não é deste mundo. E, em segundo lugar, Jesus morre ao mesmo tempo que os cordeiros pascais, né? No capítulo 19, verso 14, enquanto é levantado na cruz para a glória de Deus. Então, veja como João vai fazendo esses paralelos, né? Que são significativos, né? É uma coisa muito, muito importante, né? Nós percebemos isso, que a morte de Jesus ocorre exatamente no mesmo momento em que os cordeiros pascais estão sendo mortos ali em todo o ritual, né, que acontecia durante a festa da Páscoa. Ok? Já caminhando para o final aqui, né? Em sua última declaração, né, Jesus diz lá na cruz: está consumado. Né? João 19, verso 30. Jesus morre e cumpre assim a obra que ele veio realizar no mundo. Enquanto João narra a ressurreição, né, de Jesus, ele se concentra especialmente nos discípulos, né, levando ao chamado que Jesus fez para eles. Aqui a narrativa sobre Tomé vai alcançar uma particular importância para os leitores desse evangelho. Tomé creu porque viu, né? E Jesus mostra que bem-aventurados aqueles, né, leitores de João, né, incluindo-nos, evidentemente, que creem com base nesse evangelho sem necessariamente ver. Então, quem são os bem-aventurados? Aqueles que creem sem mesmo ter visto. Né? Tomé precisou ver para crer, né? Mas fica muito claro que bem-aventurados são aqueles que, apesar de não terem visto, creem, né? E isso é uma dádiva do próprio Deus. Amém? No final, então, temos o epílogo, né, no capítulo 21, dos versos 1 ao 25, e esse epílogo concentra-se essencialmente em Pedro, né, e no discípulo a quem Jesus amava, né, preocupando-se com a longevidade da vida desse último. Né? O próprio Jesus se preocupa com a longevidade de João. O epílogo explica também, né, o que Jesus realmente disse à luz
de alguns aparentes mal entendidos, né? Então, Jesus está explicando algumas coisas que ainda estavam nebulosas, né, na mente, principalmente de Pedro, né, passam a ser explicadas ali nesse epílogo, né, nesse final, antes da ascensão de Cristo. Então, Jesus ele resolve os mal entendidos justamente nesse momento. E aí, para concluir, né, quando você ler esse evangelho, né, você vai ver como João ele se preocupa em demonstrar, né, o lugar de Jesus, não só na história, mas o lugar de Jesus desde a criação até a redenção. Né, e ele vai além, né, disso. Né, porque por que ele vai além? Porque ele trata, né, esse evangelho vai tratar da ressurreição final. Então, ele não para, vamos dizer assim, na ressurreição de Cristo, mas ele vai tratar até a ressurreição final, onde todos nós, ou todos aqueles que creem em Jesus, né, que já tiverem morrido, eles vão ser ressuscitados e todos então serão reunidos para se encontrar com o próprio Jesus. Em João, a suprema boa nova é a seguinte: Jesus não é outro senão o Filho eterno de Deus. E é isso, e é justamente isso que nós encontramos nesse evangelho. Então, ao ler o evangelho de João, o nosso coração ele sai cheio, ele sai pleno, ele sai transbordante com estas verdades, que o Verbo, né, a palavra encarnou, a palavra é o próprio Deus, e ele então é a boa nova. O próprio Jesus é a boa notícia. Ele não é só uma nota de rodapé, ele não é só uma manchete que aparece. O próprio Jesus é a boa nova. E ele é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus que veio nos resgatar. Ele é o Messias, ele é o próprio Deus. E isso fica muito claro, né? Quando você lê esse evangelho, isso vai saltar aos seus olhos. O tempo todo, Jesus é mostrado como sendo Deus, como sendo o próprio Deus. E isso então é que vai fundamentar a sua fé e vai te fortalecer. Então o meu desejo é que você possa ler esse evangelho e possa ser conduzido, se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo, de tal forma que ele mostre para você estas coisas, que o próprio Espírito abra os seus olhos espirituais, né, para que você possa ver Jesus dessa forma como João o apresenta. E isso é que realmente vai fazer com que a sua fé se fortaleça e você, então, seja realmente cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Amém? Então, com isso, nós concluímos, né, o nosso estudo aqui panorâmico, né, dos evangelhos. Né? Estudamos os 4 evangelhos aqui. Mais uma vez, né, o meu desejo, a minha oração é que você realmente seja edificado. E quando você ler esse evangelho, né, assim como Mateus, Marcos, Lucas, né, você possa realmente ser fortalecido, você possa ser revigorado em fé nesses tempos tão difíceis em que nós precisamos estar firmados na verdade. Então, leia esses evangelhos, estude esses evangelhos para que realmente você seja fortalecido em fé e você seja cheio de esperança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus resplandeça o rosto dele sobre você, que ele te dê a paz e que ele te conduza em todas as coisas por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração por você e que nós possamos nos encontrar então no próximo estudo ou nos próximos estudos. Amém? Deus te abençoe.
em nome de Jesus.